Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, trazendo aqui mais um vídeo dessa série de vídeos falando da vida espiritual. Estamos tratando da pessoa, a qual nos é revelado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a qual nós somos feitos espírito, alma e corpo. Então nós somos seres espiritual e estamos tratando do homem natural que ainda não passou pelo processo do novo nascimento, e do homem espiritual que já passou pelo processo do novo nascimento, é agora filho de Deus e tem a natureza de Deus. E nós estamos tratando do amor e do perdão, que é algo que tem que estar na nossa vida, porque o que é novo nascido em Cristo Jesus é filho de Deus e tem a natureza de Deus habitando a vida dele, porque Deus é amor, e então somos filhos de Deus, temos a natureza de Deus. Enquanto o homem natural, carnal, ele não é filho de Deus, ele é ainda criatura, ele pertence ao velho homem. E quem não assistiu a série de vídeos, começa lá do início, que você vai compreender, porque o homem, quando pecou, ele separou de Deus, né? Ele já recebido o Espírito de Deus, Deus é o Pai dos Espíritos, então ele recebeu o Espírito do Filho de Deus, de Cristo, nós somos criados nele, e então o homem já foi criado filho de Deus, porque recebemos em Cristo o Espírito dele, do Filho de Deus. Mas o homem, ao pecar, transgredir, apartou-se de Deus, apartou-se de Cristo, que é da origem, onde ele foi criado, então se tornou criatura, homem natural, deixou de ser homem espiritual. Mas Cristo veio, e todos os que arrependeram do pecado, converteram verdadeiramente a Jesus Cristo, passando pelo processo do novo nascimento, né, morrendo para o pecado e ressuscitando com Cristo Jesus para a vida com Deus, recebeu o poder de ser feito filhos de Deus, que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, né? E então todos nós, novo nascidos, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, porque temos agora a vivificação, né? O Espírito que nos foi dado foi vivificado em Cristo Jesus novamente. Então esse é o processo do novo nascimento, e agora nós temos a natureza amorosa de Deus, e quem tem a natureza amorosa de Deus perdoa, e nós estamos ministrando agora sobre o amor e o perdão. E lá em Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil, publicano. Quer dizer, esse aqui que não ouvem, ele é uma pessoa natural, ele não é uma pessoa já nascida, né? Pessoa espiritual. E verso 18 em diante: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então veja bem, aqui nós temos um parâmetro para a questão do perdão, porque primeira coisa, se alguém
comete um pecado contra você, te faz um mal contra uma pessoa, e essa pessoa é um cristão, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá e buscar reconciliar com essa pessoa, ir lá, ver com ela, tratar uma reconciliação. Se ela não ouvir, então pega mais 3 pessoas, né, da igreja, né, pessoas cristãs, e vai tentar conciliar. Se não houver conciliação, leva a igreja também. Se não houver conciliação, então essa pessoa ela não é uma pessoa cristã, ela não é uma pessoa nova, já passada pelo novo nascimento, ela é uma pessoa natural, ainda não é filha de Deus, que a partícula, a natureza amorosa de Deus não habita na vida dessa pessoa. Então essa pessoa não tem a natureza de Deus, portanto ela tem dificuldade de pecar, e ela precisa de quê? Ela precisa que a semente da palavra de Deus seja ministrada no coração dela. Interessante que Jesus não está falando das pessoas lá do mundo, não. Jesus está falando de pessoas que pensam que são igrejas, de pessoas que pensam que está servindo a Deus, seguindo a Deus, que ali teve um atrito, essa pessoa fez alguma coisa com o outro, né? O exemplo que Jesus traz, e aí aquela pessoa que já é uma pessoa nova nascida, é um cristão de fato, é um filho de Deus de fato, vai lá, tenta reconciliar, se não conseguir, leva a igreja para reconciliar, se não conseguir, porque o lado do mundo você não vai trazer ele para a igreja. Então aqui se trata de pessoas da igreja. Então Jesus está mostrando que nós, pessoas dentro da igreja, precisamos sim ter cada vez mais o conhecimento da problemática do pecado, do amor e do perdão. E aí eu me preocupo porque antes da pandemia eu evangelizava, agora eu estou parado, por isso eu estou tendo esse tempo aqui para fazer esses vídeos, mas eu evangelizava aqui a cidade onde eu moro, percorrendo as avenidas, as feiras, e evangelizando. E quantas vezes eu fui entregar uma mensagem para alguma pessoa, e aquela pessoa me respondeu: não, eu já sou cristã, não, eu já sou crente, não, eu já sou evangélico, não, eu já sou convertido. Passa para outra pessoa que não conhece a palavra de Deus. Porque existe pessoas que pensam que basta estar congregando em uma igreja, em um templo, em um ministério, indo todos os domingos para a igreja, que está tudo bem. Acho que é só a palavra que o pastor dela ministra na vida dela que é a palavra certa, que não precisa mais de outras palavras. Se fosse assim, não precisavam. Jesus tem enviado os seus discípulos ao mundo todo. Então nós precisamos receber a palavra diariamente, porque é a palavra que nos lava, é a palavra que nos limpa, que abre os nossos olhos, nosso conhecimento para o entendimento. É essa palavra que trata do amor e do perdão, que nos dá o conhecimento de como nós devemos perdoar. Nós perdoamos porque nós amamos, nós temos esse conhecimento, nós só somos capacidade de perdoar porque nós temos a natureza amorável de Deus. Quem não tem essa natureza amorável de Deus não consegue perdoar. Então a pessoa precisa da palavra de Deus todos os dias, mas hoje que a gente vê é só a administração de recebe. Não existe conhecimento hoje nas igrejas. Por quê? Porque só pregam riquezas, recebe, Deus vai te dar, Deus te dá, não vai fazer falta na sua vida nada, você tem tudo, você só precisa contribuir, você só precisa patrocinar a obra, você só precisa patrocinar os que estão lá em cima, você não precisa você nem precisa crescer, é só vir sentar na igreja e contribuir, patrocinar. Dá 100, dá 200, dá 1000, compra o saquinho de água ungida, compra a chave ungida, agora é as máscaras ungidas, e pronto, você não precisa de mais nada.
Esquece que é a palavra que te dá o conhecimento para que você se arrependa de fato do pecado, para que você morra para o pecado e morra para o pecado com Cristo Jesus, ressuscita com Cristo Jesus para a vida com Deus, tornando-se uma nova criatura, um novo nascido, agora filho de Deus, com a natureza amorável de Deus, aonde você tem capacidade de compreender as coisas espirituais e compreender o amor e o perdão e perdoar sempre. No vídeo passado eu terminei dizendo a vocês, ouvinte, quem não assistiu ainda volta lá e assiste, que aquele que não consegue perdoar a transgressão que ele recebeu, mas o transgressor, ele se arrepende de fato, e ele entrega a vida a Jesus Cristo, e ele é salvo, e essa pessoa vai para o céu. Mas aquele que não conseguiu perdoar, ele não vai para o céu. Primeiro, a situação do primeiro, a salvação vem por crer em Jesus Cristo, confessar seu nome, que é o arrependimento, se convertendo verdadeiramente a Jesus Cristo. Então todo aquele que se arrepende do pecado, ele morreu para o pecado, ele não volta mais a praticar as obras pecaminosas que ele praticava antes. Então a pessoa que ele era violento, que ele agredia as pessoas, tanto com palavra como fisicamente, então quando ele se converte de fato, ele não volta mais a agredir as pessoas, ele deixa a violência, porque ele se arrependeu, e ele morreu para essas coisas, ele morreu para o pecado, e assim todo tipo de pecado, seja prostituição, adultério, mentira, roubo, furto. A pessoa quando morre para o pecado, ele não volta mais, ele se arrependeu daquilo, morreu para o pecado, ele não volta mais a praticar tais coisas. Então, ele se converteu de fato a Jesus Cristo e é perdoado em Jesus Cristo. A obra redentora de Jesus Cristo faz a obra na vida dessa pessoa, e aí essa pessoa é liberta de fato, lavada, limpa, perdoada, e é uma pessoa salva e vai para o céu com Deus. Mas veja bem, a pessoa que sofreu a transgressão ou prejuízo, ou então foi roubada, a pessoa que sofreu o dano, se ela não conseguir a perdoar, ela não vai para o céu. Aquele que fez o dano, mas se arrependeu de fato, ele é perdoado e vai para o céu. Mas aquela pessoa que não conseguiu perdoar, ela não vai para o céu. Por quê? Porque ali no capítulo 6 de Mateus, Jesus, logo depois de ensinar os discípulos a orar, a oração universal, que é a oração do Pai Nosso, ali ele é bem claro: se nós não perdoarmos o nosso próximo, o nosso devedor, nós também não seremos perdoados. Então, se a pessoa não é perdoado, ele não vai para o céu, ele não é salvo. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, verso 8, nós vemos ali Jesus dizendo que os limpos de coração verão a Deus. E quando nós olhamos para todos os contextos bíblicos, quem vai ver a Deus são os salvos. O homem natural, carnal, não vai ver a Deus, porque Deus é muito claro. Quem vê, nenhum homem pode ver ele e continuar vivo, enquanto aqui nessa situação humana, então o homem natural que ainda não se converteu, o homem e a mulher que não consegue perdoar o seu próximo, ela tem um coração odioso. Porque a pessoa, quando não tem ódio no coração, ele consegue perdoar. O que impede a pessoa de perdoar é o ódio, é a raiva, essa coisa ruim que remói o coração da pessoa que foi agredida, que às vezes ela estava certa, estava correta, mas foi agredida, e aí criou ódio, raiva do agressor e não consegue perdoar, e tem seu coração sujo de ódio, e não vai ver a Deus, então não é salvo. E aí alguém pode dar: mas pastor, e a justiça? Onde é que fica a justiça? Isso é muito importante, nós compreender a questão da justiça, porque a gente já falou da justiça,
e a justiça e o amor estão entrelaçados, assim como a santidade e a fé estão entrelaçados também no amor e a justiça. Essas 4 coisas estão entrelaçadas, não tem como a pessoa viver uma sem viver a outra. Mas pastor, então a justiça, Deus não é justo? Deus é justo, mas a maior de todas as injustiças é não crer na obra redentora de Jesus Cristo, que sendo santo, sendo justo, sendo Deus, não tendo pecado na vida dele, não tendo nenhuma transgressão na vida dele, ele pegou o nosso pecado, a nossa transgressão sobre si, nos seus ombros, e subiu naquela cruz e pagou o preço por nós. E ali ele perdoou aos que o crucificavam, e dando o exemplo de que nós devemos perdoar como ele perdoou. Então, se ele perdoou os seus agressores, nós também temos de perdoar os nossos agressores, porque ele é o nosso exemplo. Ele diz: quem quiser vir após ele, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-o. Então, se você quer seguir o Mestre Jesus, o justo, o santo, você precisa perdoar como ele perdoou. Se alguém te agrediu, antes agrediu Jesus Cristo. Jesus Cristo não perdoou? Não agrediram Jesus Cristo até a morte e ele perdoou? Então é necessário que nós aprendemos que não seguir a Cristo, não seguir o ensino de Jesus, é rejeitar a obra redentora dele. Rejeitar a obra redentora de Jesus Cristo é a maior de todas as injustiças que um ser humano comete, porque aí é uma injustiça para com Cristo, para com Deus amor, porque é dele que nós recebemos o amor, é dele que nós recebemos o Espírito, porque nós recebemos em nossas vidas o Espírito de Cristo, que nós somos criados nele, por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16, eu já ministrei sobre isso em vídeos anteriores, mas é importante nós lembrar, ali traz algo que eu já ministrei em outros vídeos, dizendo quando foi difícil eu compreender como é que nós fomos criados em Cristo, mas nós fomos criados nele. O Espírito que o homem recebeu lá na criação foi o Espírito de Cristo, porque aquele sopro foi Cristo, o Espírito dele sendo soprado dentro de nós. Nós recebemos o Espírito dele, nós somos criados nele. E então nós recebemos a natureza amorosa do Filho de Deus e passamos a ser Filho de Deus. Pecou, apartou, ele veio e pagou o preço por nós, nos resgatando, nos vivificando o nosso espírito, passando por esse processo de novo nascimento, a qual agora nós, os novos nascidos, somos agora filhos de Deus, estamos nessa natureza amorosa de Deus. E aí, quando Pedro traz a Jesus Cristo, que era a tradição naquele tempo, perdoar 7 vezes, mais de 7 vezes não era possível perdoar. Então Jesus Cristo vem e diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, que 70 vezes 7 é um número praticamente infinito, né? É uma dízima, mas se olharmos 70 vezes 7 ao dia, se multiplicar 70 vezes 7 dá 400 e tantas vezes. É impossível alguém pecar contra você 70 vezes 7 ao dia. É impossível isso acontecer. Então não há limite para o perdão. E quando se trata em perdão, não importa o que a pessoa fez. O único perdão que não enquanto nós aqui nessa terra, o único transgressão, blasfêmia, que não é perdoada, é contra o Espírito Santo de Deus, que está lá em Mateus capítulo 12, verso 31. Então, quanto ao Espírito Santo não há perdão. Então a pessoa que pecou contra o Espírito Santo, não há perdão para ele. Mas enquanto você estiver buscando a Deus, você ainda não pecou contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E então, quando você está buscando o entendimento de Deus, você está buscando congregar no corpo de Cristo, é porque você não pecou contra o Espírito Santo, porque é Ele que te ajuda. A pessoa sem a ajuda do Espírito Santo é impossível buscar a Deus. Então, todos os outros pecados, e o outro pecado que eu já tenho mencionado aqui,
que não é perdoado é quando a pessoa recebe o sinal da besta, seja na mão, seja na testa. Mas isso não é o nosso caso, porque a besta não vem ainda, não é no nosso tempo, porque a besta vem depois do arrebatamento da igreja, não tenha dúvida. É depois do arrebatamento da igreja que as pessoas vão ser obrigadas a receber o sinal da besta. Quem não receber vai morrer, vai ser degolado. Mas nós, igreja, nós que somos filhos de Deus, pessoas espirituais, filhos de Deus em Cristo Jesus, nós não vamos estar aqui nesse tempo, porque Jesus já veio e nos levou. Quem quiser compreender, tem uma série de vídeos que eu fiz lá discorrendo sobre o Apocalipse. Ali trata de diversas profecias. Você vai lá, assiste a série que você vai compreender. E aí eu quero chamar a atenção aqui dos ouvintes lá para Salmos 32. Veja bem, Salmos 32 diz assim, no verso 1 e 2: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. E verso 3 diz: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizendo eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, o tempo de te poder achar até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos e livramentos. Então veja bem, aqui até a gente leu aqui até o verso 7. Veja bem, a pessoa aqui está dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então veja bem, a pessoa que não tem nenhum pecado imputado nele, ele é o bem-aventurado. E Romanos capítulo 8 é bem claro: nenhuma condenação há naquele que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque em Cristo, quem está em Cristo Jesus foi perdoado o pecado, a transgressão foi perdoada, e aí Deus não lembra mais, o peso desse pecado não está mais sobre a vida daquela pessoa. Esse é o auxílio de Deus. Então veja bem quão grande é importante nós receber o perdão, confessar os nossos pecados a Deus. E aqui trata-se de confissão, e o salmista está dizendo aqui que enquanto ele calou, as coisas pesou para ele, a mão do Senhor pesou para ele se tornou em sequidão. Então a pessoa que carrega o pecado contra ele é uma pessoa que tem o peso da mão de Deus. Isso é o peso da palavra, porque ele está com o coração odioso, ele está com o coração sujo, impuro, o pecado está sobre ele. Então ele precisa abrir a boca, ele não pode ficar de boca fechada, ele tem que falar com Deus, confessar seu pecado a Deus, e aí receber o perdão. E é o que Jesus Cristo diz, para tomarmos do fardo dele que é leve e suave, entregarmos nosso fardo pesado a Jesus e tomarmos do fardo dele que é leve e suave. Então, quando a pessoa está carregando o fardo pesado do pecado, ele é uma pessoa que está sofrendo. Eu não estou falando de sofrimento, às vezes faltar alguma coisa para a pessoa, às vezes a pessoa é fraca de situação, não estou falando de pobreza. Às vezes a pessoa pensa que a pessoa que vive na pobreza está no pecado. Não, isso é aquilo que faz mal à alma,
que adoece a alma, é a alma da pessoa que adoece por causa do pecado, que nós somos espírito, alma e corpo. E essa série de vídeos estamos falando da vida espiritual, então temos que compreender isso. A falta de receber perdão de Deus, o pecado está na pessoa, adoece a alma da pessoa e consequentemente adoece também o corpo. É a coisa que eu mencionei, as pessoas que não conseguem perdoar, ficam buscando justiça e vivem uma vida atrás de justiça, deixa de viver de viver e adoece, porque aquela angústia, aquele ódio gerado adoece. Então veja bem, a necessidade de ser perdoado não é só do agressor, ou do que prostitui, do que adultera, do que mente, do que rouba, não. Esses precisam sim de ser perdoados, se converter de fato e deixar essas coisas. Mas aquele que não consegue perdoar, também precisa do perdão de Deus, para receber a cura, para que a alma dele seja curada. Porque a pessoa que está aí não consegue perdoar as pessoas, só vive buscando justiça, e não consegue perdoar. Ele é uma pessoa doente na alma, doente espiritualmente, e adoece também fisicamente. E é isso que o Salmo 32 está nos referindo. Enquanto o salmista não pediu perdão, a vida dele era uma sequidão. A partir do momento que ele pediu perdão, ele recebeu o conforto de Deus. Deus confortou ele. Então é necessário nós compreendermos a problemática do pecado, do perdão e do amor. Quando nós amamos, nós temos a natureza amorosa de Deus, nós aprendemos a perdoar, mas sem a natureza amorosa de Deus é impossível a pessoa perdoar. Então precisamos ser essa pessoa novo nascido, temos que deixar de ser o homem natural, carnal, a mulher natural, carnal, para sermos a pessoa espiritual que passou pelo novo nascimento, arrependeu do pecado de fato, morreu com Cristo para o pecado, ressuscitou com Cristo para a vida com Deus, é agora um novo nascido, um filho de Deus, tem a natureza amorosa, foi perdoado por Deus, o pecado não faz parte da vida dele, ele já perdoou todas as pessoas que o fizeram mal, ele já limpou seu coração, ele tem um coração limpo agora, um coração puro, então ele pode agora ver a Deus, porque ele agora é filho de Deus, um novo nascido, tem a natureza de Deus na vida dele. Então, amados, eu como pastor, mas também como profeta de Deus, porque Deus me fez a boca dele e mandou eu pregar a palavra e o juízo dele, e o Senhor mandou eu pregar a todos, dizer a todos que o mal será castigado aonde ele reside, aonde ele habita. Então eu quero concluir esse vídeo aqui dizendo para você que está me ouvindo, não deixa nenhum mal dentro do seu coração, não deixa nenhum mal na sua vida. A obra redentora de Jesus Cristo está ao alcance de todos que crê nele. Então, se você tem alguma coisa que você precisa ser perdoada, independente de a pessoa que você causou o dano possa te perdoar ou não, o ideal é que você vá até essa pessoa e pede perdão. Mas se não for mais possível pedir perdão a essa pessoa porque ela não exista mais, já morreu, ou porque não tem como você aproximar dela, ou porque está distante, mas você se arrepender de fato, você limpar o seu coração, não ter mais nenhum desejo de pecar na sua vida, não ter mais nenhum desejo de prostituir, de roubar, de fazer mal, não ter mais nenhum desejo de praticar as obras do corpo, as obras da carne, você não tem mais nenhum desejo de fazer o mal a alguém. Então você já foi lavado no sangue de Jesus Cristo, você está limpo, purificado, novo nascido em Cristo Jesus. E as pessoas que receberam algum tipo de ofensa, de dano na sua vida, perdoa,
porque o seu coração, se você não consegue perdoar, porque você tem ódio no seu coração, você tem mágoa no seu coração, a raiz da amargura está dentro de você, e você precisa se livrar dessas coisas, porque enquanto o mal estiver na sua vida, você não é uma pessoa salva, um novo nascido, um filho de Cristo, e um filho de Deus em Cristo Jesus, e Deus vai castigar o mal aonde ele reside. Então, se o mal reside em sua vida, peça perdão a Deus, se limpe, se purifique em Cristo Jesus, enquanto há tempo, porque a obra redentora de Jesus Cristo está à disposição de todos que crê, está à sua disposição, só depende de você crer e converter-se de fato a Jesus Cristo, confessando a Ele como o único Senhor e Salvador de sua vida, morrendo com Ele para o pecado, ressuscitando com Ele para a vida com Deus, sendo agora filho de Deus. Então, que você lembre disso. Quem não se arrepender do mal, o mal estará na vida dele e o mal será castigado na onde ele reside, onde ele habita. Se não for nesse mundo, nesse tempo agora, será na ressurreição, nos últimos dias, a qual todos ressuscitarão. Os que não estão escritos no livro da vida será lançado no lago de fogo. Essa é a condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia de todos, trazendo o convencimento do seu Santo Espírito a todos, conhecendo o pecado, da justiça e do juízo. Isso é, os que crerem em Jesus Cristo. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.